mente, Senhor. Que ele esteja, Senhor, cheio da tua autoridade, Senhor. Autoridade do alto para falar, para agir, Senhor, em teu nome, Senhor. Falando aquilo que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem ir tomando seu lugar. Vamos continuar ouvindo do Senhor e falando com Ele. A nossa caminhada aqui é caminhar com o Senhor, né? E eu queria compartilhar hoje, né, uma palavra que eu recebi, assim, bem particular. E na época foi um pouquinho dolorido. E como ninguém gosta de apanhar sozinho, eu vou compartilhar para que todo mundo apanhe um pouquinho, né? Mas na verdade você não vai apanhar não, porque eu já apanhei, então já foi. Só na hora foi dolorido, né? Depois foi benção, sempre é benção. Tudo que Deus faz, né? É sempre pro nosso bem, né? E eu queria orar mais uma vez, queria que você fechasse seus olhos aí. Amém, Senhor. Toma aqui o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de rei, Senhor. Reina sobre esse lugar, Senhor. Fala com cada um de nós aqui hoje, Senhor. Me usa aqui, Senhor, porque estou aqui, Senhor. Mas independente de mim, fala com cada um aqui, Senhor. Senhor, a tua palavra nunca volta sozinha, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala a cada espírito aqui, Senhor. As nossas árvores não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, Senhor, para derrotar todas as fortalezas, os sofismas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, opera, cumpre o teu propósito aqui hoje, vai além da nossa razão, Senhor. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. E como eu estava falando, ninguém gosta de apanhar sozinho. É engraçado essa psicologia humana, né? Mas até a palavra de Deus fala sobre isso. Ela fala, olha, vocês permaneçam firmes, porque sofrimentos igual a vós, né? Os seus irmãos do mundo todo estão passando, né? E aí o pessoal fica mais tranquilo, né? Tipo assim, você está no maior sofrimento. É quando você sabe que o outro também está e você melhora, né? Maluquice isso, né? Mas é a nossa humanidade, né? E a própria palavra fala sobre isso, né? Então, eu resolvi compartilhar também essa palavra que eu recebi. Estou brincando, não é dolorida, foi para mim, né? E eu sempre tomo cuidado de não transformar uma revelação pessoal, algo que Deus falou, numa doutrina, né? Então, não é esse o caso, né? Deus falou comigo algo bem específico, através da André aqui, eu já vou falar o que é. Alguns anos atrás, mas eu entendi que aquilo não era só para mim, né? Na verdade, eu creio que tudo que Deus faz na nossa vida nunca é só para a gente, né? Deus nos cura para a gente curar outros, né? Tem um texto que diz assim, ó, com as consolações que vocês foram consolados, consoleis uns aos outros. Ou seja, aquilo que Deus fez na sua vida, você tem autoridade para ministrar sobre a vida de outros, né? Quando Deus nos abençoa, porque a gente abençoe a outros. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Abraão, te abençoarei e te farei uma bênção. Então, ainda que Deus faça algo particular na nossa vida, a gente sempre tem autoridade para passar para outros, né? Porque tudo que Deus faz nunca é só para a gente. Então, isso foi algo que eu recebi do Senhor. Eu demorei um pouquinho digerindo isso na época. Foi em 2016, que eu notei aqui, ó. Já compartilhei uma vez, e é engraçado porque realmente essa palavra foi um marco na minha vida. E é uma palavra muito prática, né? Não tão emocional, e você pode até pensar não tão espiritual no sentido prático dela. Mas ela fez muita diferença na minha caminhada. E foi aqui nos Estados Unidos, eu nem morava aqui, a gente veio visitar aqui, o Matheus e a Adélia estavam morando aqui, né? E a gente veio visitar, acho que 2016, 2017. E a Andréia, né, a maioria aqui já conhece, todo mundo, né? Nossa pastora Andréia aqui. Sempre se envolveu muito nessa coisa dos dons, né? Sempre foi uma característica muito forte nela. Eu me converti
bem próximo dela ali, né, 20 e poucos anos atrás, e isso sempre foi uma característica dela, e eu creio ser até algo além de dom, eu creio que tem muito a ver com o ministério dela, assim, bem profético mesmo. E na minha vida, né, tanto ela quanto o Mateus, claro, mas ela sempre trouxe, assim, em momentos chaves, palavras chaves, né. Ela orava para eu casar com a Diana antes mesmo da Diana se converter. Então, eu devo muita coisa a ela, né. Glória a Deus pela vida da Déia, é uma benção ter uma intercessora dessa, né. Ela falava assim para mim, eu preciso arrumar um intercessor para minha vida igual eu sou para vocês. Ela falava, falei, a gente tem que orar por ela. Isso é um recado para toda a igreja, ó. Temos que estar sempre orando por ela, pelo Mateus, por essa casa. Mas então, vamos lá, voltando à palavra em si, foi em 2016, 2017. A gente estava aqui com saudade já, viemos visitar. E ela falou, eu estava orando por você, aquele esquema dela, né? E eu tive uma visão, falei, maravilha, achei que ia ser uma coisa ótima, né? Tipo Gideão, varão valoroso, vai nessa força. Tipo Daniel, meu Deus, meu servo muito amado. Aí eu nomeei essa palavra assim, a múmia paralítica. Mas isso fui eu que nomeei, não foi ela que falou. Né? E ela falava assim, ó. Vamos lá, ela falava assim, que ela me via, né? Eu vou ler aqui porque para não esquecer aqui. Eu estava no colo de Deus e Deus me botava na cama. Eu estava ali muito calmo, feliz, e Deus se alegrava da minha confiança e amor com Ele. Mas era como se eu não conseguisse sair sozinho da cama. E Deus, apesar de ver a minha fé e o meu amor por Ele, Ele tinha uma expectativa, né? É isso um pouquinho que o Mateus falou hoje, né? Ele confiava em mim, tinha uma expectativa de me ver realizar coisas, conquistar coisas, e eu não conseguia. E de repente ela me via andando tranquilo na rua, assim, com uma roupa toda estruturada, que é a roupa que me fazia ficar de pé. Era como um suporte, ela dizia. Mas ele era transparente, de acrílico. Eu não via, ninguém via, né? Mas ela conseguia ver ali. Que sem aquela roupa eu não conseguia ficar de pé. Como se eu tivesse com a musculatura fraca, né? E ela falou, era como se fosse um engano. E aí me deu essa palavra, que maravilha, né? Você veio passar férias, todo animado, e ela fala, você está igual uma múmia paralítica, não consegue nem levantar. Aí eu, meu Deus do céu. Fiquei uns 3 dias pensando aqui. Acho que a gente ficou uma semana só aqui, né? Então eu lembro que eu voltei no avião já pensando assim, mas que palavra foi essa, meu Deus do céu. E ela falou assim para mim, vai orar que Deus vai falar com você o que é. Mas ela falou assim, mas Deus não falou que é uma maneira como você acha que Deus atua, como você acha que Deus fala. Aí eu, tá bom, aí eu fui orar assim, né? Eu fiquei orando ali alguns dias. E começou a clarear, e foi impressionante que começou a clarear, assim, muitas coisas, né? No meu caminhar ali, desde que eu me converti, eu reconhecia realmente essa confiança que eu tinha no Senhor, esse amor por Ele. Eu tive um entendimento rápido da grandeza do Senhor, de como Ele me ama. Eu realmente não sou alguém que me preocupo muito. Às vezes eu brinco, conto para o Marcelo, assim, estou passando alguma situação, falo, cara, eu acho que eu devia estar preocupado. Porque, claro, todo mundo se preocupa, assim, mas eu realmente confio no Senhor e eu sei que Ele cuida, que Ele ama, e é importante que você confie, saiba disso. Né? E ele fica brincando comigo com isso, né? Eu acho que eu devia estar preocupado, né? Pô, claro que você tem que estar preocupado. Né? Mas a gente não deve andar preocupado. A Bíblia diz para a gente não andar preocupado, né? Não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma. Então a gente tem que descansar nele, né? E eu busquei um texto, né? Que respaldasse esse entendimento que estava começando a clarear. E eu vou ler o texto aqui. Vou continuar a explicação, depois a gente vai voltar no texto. Queria que você abrisse comigo Eclesiastes 11, 4 e 6. Vamos lá. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém, Senhor. Já já eu vou dar uma explicação aqui, o que o texto tem a ver com isso, né? Mas vamos lá, né? A visão falava de um entendimento errado que eu tinha de como Deus agia, de como Deus se manifestava, né? E eu, né, comecei a entender ali que em muitas situações da minha vida eu paralisava diante de algumas circunstâncias que eu não tinha uma direção clara do que fazer. E por isso que depois eu senti de compartilhar, porque muitas vezes na nossa caminhada a gente não tem uma direção clara do que fazer, né? Algumas vezes Deus é bem claro, né? Deus mostra, Deus fala ao nosso coração, a própria palavra, né? Mas existem outras situações que a gente se depara assim e o que eu faço agora? E nessas situações, em muitas vezes eu me paralisava. Isso tinha a ver com a palavra que eu tinha recebido da Déia ali, né? E sempre que existia uma direção clara, eu nunca tive dificuldade em me mover, em obedecer, seja o que fosse. Quando eu entendia que era Deus, eu falava, não, tá bom, seja o que for, eu faço. Né? Estava ligado com aquele amor, com aquela confiança que eu tinha no Senhor. Mas sempre que existia alguma coisa assim, pô, será que eu vou para lá ou será que eu vou para cá? O que Deus quer? Eu me paralisava. Né? Eu sei que muitos de nós somos assim, isso é normal, né? E eu fiquei lembrando do povo de Israel, quando saiu do Egito, né? E a Bíblia diz que existia uma nuvem, né? Durante o dia que protegia o povo, né? E uma coluna de fogo de noite que aquecia o povo. Mas sempre que a nuvem se movia, o povo se movia, né? Sempre que a coluna se movia, o povo se movia. Ou seja, sempre que existia uma direção muito clara, aquele povo se movia, aquele povo entendia. Não tinha nem como confundir aquilo, né? Mas aquilo era no começo da caminhada. Chegou um momento quando aquele povo teve que conquistar, teve que entrar na terra prometida, não tinha mais a nuvem e não tinha mais a coluna. A direção não era tão clara, né? A direção não era tão espetacular. E eu não sei se foi comigo, mas assim, quando eu me converti, eu tive muitas experiências espetaculares, direções claras, né, em relação a muitas coisas. Eu creio que Deus continua fazendo isso, não é que mudou. Mas que no meu caso, e em alguns casos, a gente precisa entender que existem outras maneiras que Deus faz. Outras maneiras que Deus direciona. Como foi com aquele povo? Ó, existia um momento que era necessário aquela nuvem, que era necessário, né, aquela coluna de fogo, mas quando o povo teve que entrar na terra prometida, aquilo cessou. E o que existia era uma palavra que precisava ser obedecida. Né? Houve um tempo que o maná que caía todo dia, o povo nem se preocupava com o que comer, todo dia tinha lá a comidinha. Mas quando o povo teve que entrar na terra prometida, o que Deus falou? Agora vocês vão ter que semear para colher. Ou seja, se não semear, não vai colher. Mudou a fase, agora é um tempo de amadurecimento. Foi o que o povo, né, que Deus falou para aquele povo e que Deus falou comigo nessa visão. Existe um outro tempo que você vai ter que entender o que eu estou fazendo. Que você vai ter que entender que nem sempre vai ser claro, mas você vai caminhar. E conforme você caminha, eu vou te mostrando. E como se Deus falasse comigo assim, agora vai e faz o que você já sabe que tem que fazer. Porque aquele povo já sabia o que tinha que fazer. Eles falaram, vai, você vai conquistar essa terra, vai. E os caras às vezes paralisavam. E agora, o que a gente faz? Eu digo, já falei, a terra é de vocês. Entra aí, desce a mão nos caras aí que a terra é de vocês. Era isso, é só vocês irem. Vocês já têm a palavra, vocês já têm a promessa. Né? E às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz por medo. Né? Porque talvez não seja algo tão claro, mas que Deus já mostrou. Né? Ou já mostrou na sua palavra, ou já nos deu uma impressão interior e a gente paralisa, querendo ter todas as certezas do mundo, e Deus fala, não é assim, você não confia em mim, só vai. Né? Só vai, só caminha. Às vezes são coisas simples, né?
Esses dias eu tive uma experiência com um amigo meu. Para mim foi bem marcante, né? Bem simples, mas bem marcante, né? Ele é bem amigo meu, estava passando aí apertos financeiros normais, né? A gente conversando sobre isso. Ele pedindo conselho, a gente conversando, eu explicando, cara, isso é normal, faz parte, né? Na vida de todo mundo. Ele é um homem de Deus, né? E ele fazendo um jejum, né? Para aquilo, e buscando a Deus, buscando uma resposta. E a gente conversando, aí no meio da conversa ele fala, mas também nesse aperto assim, eu não estou conseguindo mais contribuir, não estou conseguindo dar mais meu dízimo. Aí eu falei, mas você entende que isso precisa ser feito, que isso é muito importante? Porque se a pessoa não entende, tudo bem, né? Deus tem a sua misericórdia. Não, eu entendo, eu sempre dei. Aí ele falou a Bíblia, não sei que a Bíblia fala sobre isso, tal, tal. Tem gente que não tem esse entendimento, né? Eu nunca tive essa dificuldade, mas a gente tem que entender a dificuldade de cada um. Ele falou, não, eu entendo. Eu falei, cara, então assim, se você entende e eu tenho liberdade com você, não tem outro caminho para você começar a resolver isso do que fazendo isso, né? Se ele entende que tem que fazer e não faz, foi um pouquinho daquilo que a Déia pregou naquele dia, né? Às vezes a gente quer ouvir Deus em muitas coisas, e o pouco que a gente já sabe, o pouco ele já falou, a gente não obedece, Deus vai parar de falar, né? Se assim, Deus fala, vai para ali, aí você não vai, aí você, não, Senhor, me fala ali outra coisa. Não, eu falei para você ir para ali, se não foi nem para ali, né? Eu falei com ele, cara, vamos começar por aí, você quer meu conselho? Começa por aí, vamos ver o que Deus vai fazer, tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Aí ele recebeu o salário no outro dia. Aí na mesma semana ele recebeu um aumento que resolveu o problema dele. Foi muito interessante, porque foi uma coisa tão simples. E às vezes a gente está buscando uma resposta tão, não, Deus vai falar alguma coisa, vai vir alguém lá e vai falar. Fala, cara, esse pouco aqui, que você já sabe que tem que fazer, você não sabe? Fala, não, eu sei. Então vamos fazer. Ele fez. Assim, na mesma semana ele recebeu um aumento que resolveu o problema, né? Claro que o jejum foi muito importante. Até para a gente ter essa conversa, talvez seja um fruto do jejum. Né? Eu não estou falando isso. Estou falando que às vezes a gente está procurando algo muito extraordinário e Deus está fazendo no simples. Obedece aquilo que você já sabe. Começa obedecendo o princípio que você já entende. Né? Porque isso é a direção de Deus. Né? Deus está em nós, isso é a direção dele. Né? Eu gosto quando Deus chama Abraão, ó, Abraão, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou, Abraão, vai ser assim, 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 você vai. Não, só se movimenta. Né? Dá o primeiro passo na obediência aí. Ouve aquilo que você já entendeu aqui, que é só sair, e ao longo do caminho eu vou te revelando. Né? E isso é interessante, porque isso é maturidade. Né? Porque a gente tem medo de mudança, então a gente quer entender tudo. Não, mas como é que vai ser, mas o que vai ser? Mas se eu chegar lá, quem vai estar lá? E Deus vai falar, não, só sai, Abraão. Só sai e ao longo do caminho a gente vai conversando e a gente sabe a história de Abraão, ele saiu, né? E muitas vezes Deus fala claramente. Algumas situações da minha vida, Deus falou muito claramente, eu não tinha a menor dúvida que era Deus. Né? Eu sempre lembro disso, né? A questão do meu casamento. Não digo também ser uma regra, né? Mas foi algo que eu pedi para Deus. Talvez até nesse meu contexto indeciso, né? Talvez, acredito eu, né? Ser indeciso, pastora, como psicóloga aqui vai saber melhor que eu, né? Eu tive um pai ausente, né? Numa juventude que fazia muita falta. Tenho certeza que isso me dificultou a ser um tomador de decisões, né? E glória a Deus pelo meu pai que é presente, que é o Senhor, né? Que conseguiu me curar muitas coisas. Mas, até nessa questão do casamento, né? Eu também era indeciso, né? E Deus falou muito claramente que era para eu casar com a Diana, assim. Era quase como se eu não tivesse decisão. Claro que tem, a gente sempre tem, né? A gente nunca pode passar essa responsabilidade para o Senhor, mas eu tive muita clareza no meu coração, no meu espírito, que era isso. Né? Então eu sei que muitas vezes Deus fala claramente, Deus continua falando, Deus vai continuar direcionando. Né? Mas eu sei também que muitas vezes a gente fica em situações que a gente não sabe o que fazer. Né? E a palavra de hoje tem a ver com isso, a gente já vai chegar nos pontos importantes aqui. Só quero que você entenda um pouquinho o contexto. Talvez como eu, você tenha esse histórico de ser indeciso, né? E a verdade é que nessa vida a gente tem que tomar decisão praticamente todos os dias.
A vida é tomar decisão. Uma coisa que eu aprendi também com a pastora Cleide era isso. Se você não decidiu, você já decidiu alguma coisa. Você decidiu não decidir e isso também vai ter consequência, né? Então, quando você não faz nada achando, né, ou com medo de alguma coisa, isso também tem consequência. Então, a nossa caminhada aqui na Terra é tomar decisão todos os dias, né? Então, por isso que eu creio que essa palavra é muito importante. Prática, né? Tá quase um coach aqui, mas não é coach não, a palavra prática do Senhor, entendeu? Para que a gente se desperte, para que a gente avance. Eu creio que o Senhor quer nos levar num lugar de amadurecimento, né? E quando a gente amadurece, a gente frutifica, né? A gente só come a fruta boa quando a fruta é madura. Então a gente precisa amadurecer para que a gente comece a ver os frutos bons na nossa vida. E eu vou ler um texto aqui que eu acho tão interessante, que é uma passagem aqui do apóstolo Paulo, né? Que teve tantas clarezas de Deus, tantas revelações, tantas direções claras. Olha, vai na casa tal, no número tal, né? Se moveu tanto nesses dons. Mas nesse texto você vê que Deus vai endireitando o caminho dele durante a caminhada dele, né? Vamos ler lá, Atos 16, do 6 ao 10. Diz assim, ó. Apóstolo Paulo, né? Já ali o grande apóstolo Paulo indo pregar o evangelho. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, né? Ele estava ali com o ímpeto de pregar na Ásia. Poxa, eu vou pregar na Ásia, Deus quer que eu vá para a Ásia. E o Espírito Santo impediu ele de pregar o evangelho. Olha a maluquice. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar ali. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar ali o Evangelho. Eu sempre achei isso interessante, né? O grande apóstolo Paulo, né, cheio das revelações, das visões, tudo, continuou a caminhada. Ah, vou pregar o Evangelho ali abriu, vou ali. Chegou lá, e não é aqui não. Aí foi lá no outro lugar, e não, também não é aqui não, aqui Deus não deixou. Daqui a pouco ele teve um sonho com um cara da Macedônia lá, ele concluiu que Deus queria que ele fosse para a Macedônia. Na caminhada. Enquanto ele caminhava, Deus foi mostrando o caminho. Ele podia ter ficado lá onde ele estava, não sei onde ele estava antes aqui. Não lembro do contexto, né? Ah, vou esperar aqui, vamos ver o que Deus vai falar. Quando Deus falar, eu me movo. Não, ele estava indo. Ele já tinha uma palavra de pregar o Evangelho. Então vamos pregar o Evangelho. Né? E aí ele ia lá, opa, não é aqui. Opa, não é aqui. Aí teve um sonho, ele concluiu, raciocinou. Calma aí, estou entendendo agora que Deus quer que eu vá para a Macedônia. Então vamos para a Macedônia. E foi para a Macedônia. E depois, claro, ele voltou para a Ásia ali, ganhou toda aquela região, né? Deus tinha um ministério ali para ele, Deus tinha aquelas vidas todas ali para ser ganhas para o Senhor. Mas eu acho interessante isso que ele concluiu no meio do caminho, caminhando. Sabe, ele errou, né? Se você for pensar assim, pô, ele teve uma direção, foi para o lugar, chegou lá, ó, não é aqui não. E a gente erra. Né? E a gente muitas vezes se engana. E às vezes a gente tem uma impressão de alguma coisa e Deus fala, não é por aqui, é por ali. E tudo bem. Provérbios 3:6 diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não se apoie, né, no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu gosto disso. É como se você falasse, Senhor, vamos comigo. Vamos andando comigo. Reconhecer ele é isso. É o tempo todo você está aqui, você está comigo aqui, então vamos. E se tiver errado o caminho, diz que ele vai endireitar. Mas eu acho interessante porque é no caminho. Os próprios discípulos eram conhecidos como os do caminho, né? É no caminho, é no caminhar,
É no dia a dia com o Senhor, Ele vai endireitando. Não é algo tão espetaculoso como muitas vezes a gente quer experimentar, né? Muitas vezes Deus mostra, Deus fala, Deus dá sonhos. Mas é isso, reconhece Ele, honra Ele, sabe? Não confia no seu entendimento, entrega para Ele, reconhece Ele, e Ele no caminho vai endireitar. No caminho, Ele endireitou aí a caminhada de Paulo. E no fundo hoje, né, depois de alguns anos que eu recebi essa palavra, né, para mim naquela época foi muito mais assim, olha, você precisa aprender a decidir, decida, e se você errar tudo bem. Para mim foi isso, essa foi a minha escola na época ali, né? Decida, se você errar está tudo bem, eu estou com você, eu sei que você me ama, e foi uma escola de decisão. Hoje eu sou um cara muito mais decisivo, muito mais impressionante, realmente mudou isso, né? E eu só estou aqui nos Estados Unidos hoje por causa dessa palavra também, com certeza. Foi muitas decisões tomadas no caminho. Mas hoje eu entendo que não é você decidir na sua força. Lógico que eu entendi naquela época também, né? Mas que existe um lugar de intimidade, quando você caminha com o Senhor, que as impressões que vêm do seu espírito, no seu interior, você começa a reconhecer que é Deus. E ainda que você não tenha uma voz externa, ainda que não exista uma nuvem, uma coluna de fogo, existe uma direção interna, né? Porque a verdade é que é assim que Deus fala, né? Se você já teve alguma experiência de Deus falar audivelmente, ou através de alguém, isso é maravilhoso. Mas a maneira pelo qual Deus normalmente fala é no nosso interior, é no nosso espírito, né? A palavra diz assim, que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Como é que Deus fala? Testificando, dando uma impressão interior, falando no meu interior. Então como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Né? O Subirá, o pastor Luciano Subirá, que a gente gosta muito, ele fala sobre esse assunto, não esse que eu estou falando, mas sobre como Deus fala, né? E aí ele falava com alguém, perguntava para ele, como é que você sabe que você é filho dele? Ele falou, não sei, só sei que eu sei. E é isso, né? Como é que a gente sabe? A gente não sabe como sabe, a gente sabe que sabe. Por quê? Porque é uma impressão interior. E quando a gente entende que é assim que Deus fala normalmente, a gente começa a reconhecer essa voz normalmente. A gente começa a ter mais segurança do que aquilo que a gente está sentindo é Deus. E Deus ainda fala, mas ainda que você esteja errado, tudo bem. Porque se você está colocando a sua confiança, né? Você não está colocando a sua confiança no seu entendimento, mas em mim, ainda que você erre, tudo bem. Mas caminha. Prossiga. E agora vamos voltar lá no texto, por favor. Depois de todo esse contexto aí que eu quis te colocar. Eclesiastes 11, 4 a 6. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, quem fica olhando muito, ponderando muito, será, não faz nada. E essa era a palavra para mim. Assim como você observa, quem fica observando, vai chover, então eu não vou jogar minha semente não. Ih, tá sol, eu vou jogar não, senão vai secar minha semente. Né? A gente é assim, a gente gosta de ponderar, e não é que é ruim ponderar. Mas Deus está falando, no reino é diferente, comigo é diferente. Não é olhando as circunstâncias do tempo todo que você vai entender aquilo que eu estou falando. Porque ele fala assim, como você não sabe o caminho do vento, você não sabe o que eu estou fazendo. Tipo assim, só confie e vai, você não vai saber todas as coisas.
Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Para de olhar, como se ele falasse, para de olhar e caminha. Né? Para de pensar demais, de avaliar demais, e caminha. Começa a reconhecer que eu estou aí dentro. E hoje a gente tem essa vantagem, né? Hoje o Senhor habita em nós. É como se Deus falasse, olha, eu estou em você. Quando eu volto para aquela visão que ela teve, né? E ela falava que o Senhor me colocava ali na cama, se alegrava do meu amor, mas Ele tinha uma expectativa e eu não podia fazer. Como se Deus falasse, olha, eu já fiz tudo, eu estou em você. Vamos. Né? Daí surgiu o vamos, que eu gosto de botar. Vamos, meu filho, levanta, estou com você, vamos junto, estamos juntos, é isso, mas é isso. A gente tem uma falsa humildade e achar, não, Deus vai fazer. Se Deus quiser, Deus vai fazer, né? A gente já ouviu isso várias vezes. Ah, não, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Não. Então não tem a ver se é a vontade de Deus. Muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida não é a vontade de Deus. A maioria das coisas que acontecem nesse mundo não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente vê um monte de tragédia e maldição e as pessoas perguntam, poxa, mas se Deus é bom, por que acontece isso? Porque a vontade de Deus não está se cumprindo. Porque esse mundo jaz do maligno. Porque quem reina nesse mundo não é Deus, infelizmente. Né? É o maligno porque foi entregue a ele. Né, a partir do pecado lá. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, temos a autoridade para tomar de volta. Por isso que é uma guerra. E por isso que é uma batalha. Né? Ontem as irmãs estavam lá estudando sobre a intercessão, né? E a gente sabe que é uma batalha. Essa noite foi uma batalha por causa do estudo de ontem. Por quê? Porque o inimigo não está feliz. A gente precisa tomar o nosso território, tomar aquilo que é nosso. Né? E quando o Senhor começa a falar isso conosco e falou isso comigo, olha, se levanta. Não é tempo de você esperar eu fazer, é tempo de você ir e eu estou com você. Né? Porque Deus está conosco, gente. Deus habita dentro de nós, a gente não precisa esperar que Ele faça algo exterior, Ele está em nós. Né? E a gente, né, a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, quando a gente caminha, Deus está caminhando. Quando a gente avança, Deus está avançando. Eu gosto desse texto aqui, sempre me chamou a atenção. Vamos ler junto lá, Filipenses 2, 12 a 13. Diz assim, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Só para a gente entender, Paulo aqui falando aos filipenses, né, falando daqueles que eram igreja, que eram salvos, que obedeciam a ele. Né? Ponham em ação, em movimento a salvação de vocês com temor e tremor, né, claro. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Tem coisas que a gente quer que é Deus. A gente tem uma tendência, né? Claro, a nossa natureza é carnal, então a gente criou um sofisma de tudo aquilo que eu quero é contra Deus, né? Tudo aquilo que eu quero que é carnal é contra Deus. Qualquer pensamento pecaminoso é claro que é contra Deus, né? Ah, você quer a mulher do seu próximo, claro que não é Deus que está te dando essa impressão, né? Você não precisa ter revelação para isso, né? Tudo aquilo que é carnal é lógico que é contra Deus. Mas existem coisas que Deus coloca no nosso coração. Por isso que diz, dele vem o querer e o realizar. Então nem tudo que você quer é da sua carne. Tem muitas coisas que você quer que é Deus colocando no seu coração. E você precisa reconhecer isso. Né? A gente estava conversando ontem sobre isso. Né? Se você, eu tenho muito desejo de adotar uma criança. Isso não é da sua carne. Se movimenta em relação a isso. Se você realmente tem isso, estou dando um exemplo, né? Poxa, eu tenho muito desejo. Claro, você tem que buscar, o coração é enganoso. Eu não estou dizendo que tudo que vem no seu coração é a vontade de Deus. Mas muitas coisas, se você, como diz o texto, se você é obediente, se você é salvo, põe em ação, né, a sua salvação, como diz aqui.
Porque em Deus está o querer e o realizar. Se você coloca diante de Deus, existem vontades que nascem no seu interior que vêm de Deus. E você precisa reconhecer isso. E se você se mover em relação a isso, vai vir o realizar. Porque Deus está o querer e o realizar. Mas você precisa corresponder a esse querer, né? Se vier esse querer e você bloquear e achar, não, se Deus quiser ele faz, não vai fazer. Se Deus quiser ele faz, ele não vai fazer. Me desculpe te falar isso, porque muitas coisas Deus quer fazer e não faz, porque a gente não corresponde. Deus queria que aquele povo todo entrasse na terra prometida. Era uma palavra, era uma promessa. Deus tinha falado, olha, vou tirar vocês daqui do Egito, vocês vão entrar aqui. E a Bíblia diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade, ou seja, existia uma palavra, existia uma promessa, eles viram tudo aquilo, e Deus queria, e eles não puderam entrar. Então não foi Deus que não permitiu, eles que não puderam entrar porque não creram. A palavra mesmo diz que Jesus não pôde curar muitos milagres na sua cidade por causa da incredulidade. Jesus na terra, né, Deus vivo na terra, diz que ele não pôde fazer muitos milagres, é assim que diz o texto, por causa da incredulidade, ou seja, era a vontade de Deus, Deus tinha uma promessa, estava tudo certo, mas aqueles que não creram e não corresponderam, não puderam experimentar aquilo que Deus tinha naquele momento. A gente precisa sair desse lugar de passividade. Ah, não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Se Deus quiser, Deus vai mostrar. E existem coisas que Deus já mostrou e a gente só precisa corresponder. Deus colocou para você escrever um livro. Ah, se Deus quiser, Deus vai escrever o livro. Não, não vai escrever o livro. Você vai começar ali, começa ali, ora, pede para ele, começa a escrever a primeira página, e Deus vai te direcionando. Né? Eu sei que existem sonhos, planos, e é dentro disso que eu creio que o Senhor quer falar conosco, porque Deus tinha uma expectativa ali comigo. Está tudo bem, você me ama, eu estou feliz que você me ama, mas eu tenho uma expectativa em você. E é aquilo um pouco do que o Mateus falou no louvor, olha, eu confio em você, Deus confia em nós. É maluquice, mas Deus confia em nós. Deus confia em mim e em você, Deus fala, olha, eu tenho planos para você, você pode ir muito mais além. Está tudo bem que você me ama, eu também te amo. E não é que a gente vai perder a salvação, qualquer coisa em relação a isso, é que a gente vai deixar de viver grandes sonhos de Deus, porque a gente paralisa muitas vezes a nossa caminhada. Agora eu já estou encerrando, assim, eu quero ir agora assim, falar um pouco assim, bem mais prático mesmo, né? Essa é uma palavra muito prática. E na época Deus falou comigo assim, então, quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, faz o que você acha que deve fazer. Olha como ajuda isso aí. É só isso, Deus falou comigo, é só isso. Você não sabe o que fazer? Faz o que você acha que deve fazer. Usando o que a Bíblia nos ensina, a gente já tem todo o manual que você precisa. Testemunho interior, aquilo que eu falei. Conselho dos irmãos, a gente tem irmãos, a gente tem igreja. Né? A palavra diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Claro que não é abrir para todo mundo, mas você pode ir para alguém e falar, olha, estou passando isso, estou numa situação. Faço isso todo o tempo. Toda semana acho que eu faço isso. O que você acha disso? O que eu devo fazer nessa situação? E Deus usa, Deus confirma, Deus mostra, às vezes Deus nos alerta. Mas faz alguma coisa. Se você se cercar de querer fazer a vontade de Deus, o Senhor vai endireitar aquilo que precisa endireitar. Às vezes a gente tem um medo exagerado, em vez de ter um temor e avançar. Às vezes fica pensando, poxa, se eu fizer algo errado, Deus vai vir. Não, Deus não é assim, gente. Deus quer que a gente acerte. Qual pai que é assim? Não deixa meu filho lá, se ele for para lá, eu avisei ele, vai se arrebentar. Não, Deus vai chegar lá e falar, meu filho, não é por aqui, é por ali. Se você realmente quiser ouvir ele. Né? Salmo 23, né, aquele salmo bem conhecido, diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu gosto de imaginar a gente caminhando ali, e a bondade e a misericórdia assim, não, vai para lá.
Tem um penhasco ali, a gente vai, não, para lá, aí você vira assim, né? Você nem percebe. Mas ela está te seguindo, diz que eles nos seguirão. Ou seja, enquanto a gente caminha, a bondade e a misericórdia do Senhor vai nos seguindo. Sabe quando você deixa uma criancinha correndo e você fica assim, só por trás, assim, né? Eu lembro quando eu botei acho que foi a Vitória, a Valentina, não me lembro, para andar de bicicleta, né? E aí você ia segurando, eu ia segurando com ela assim e ela ia andando, né? Aí ela olhava para mim e ficou tal, e estava confiante, aí sai pedalando, aí eu solto. Aí ela foi quando ela viu, não estava mais segurando. Falei, viu, você foi, agora você vai. Né? E é assim, como se Deus assim, caminha, meu filho, caminha nessa fé aí, que eu estou te seguindo. Né? Eu não vou deixar você ir para você se esborrachar. Claro, se você está querendo fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Se você está obstinado, achando que Deus vai realizar todos os seus sonhos, me desculpe, isso não vai acontecer. Mas se você está com o coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Ele, caminha naquilo que você já entendeu. É uma coisa que eu aprendi com o Mateus, né? Dentro desse mesmo contexto, que eu achei bem legal. O Mateus também, assim, sempre foi mais prático e racional, né? Então, às vezes, a gente tinha algumas decisões para tomar e falava assim, não, vamos orar. Se não for de Deus, a porta vai fechar. Ó, um outro conselho prático. Que às vezes, assim, sei lá, tinha um negócio para fazer. Eu orava, pedia direção e tal, achava legal, falava, faz sentido. Se faz sentido, então vamos colocar diante de Deus. Senhor, eu vou avançar, estou entendendo que é isso, estou achando que é isso. Se não for seu, fecha a porta. Olha que coração simples e prático. E confiar no cuidado do Senhor. Se não for seu, pode fechar, tenha liberdade e fecha. E inúmeras vezes Deus fechou. Né? Inúmeras vezes Deus fechou. Outras se abriu, a gente avançou. Mas olha como é prático. Às vezes a gente quer, né, uma coisa assim tão... E a gente via no caminhar as coisas acontecendo assim. Ou as coisas abrindo, você vê, caramba, Deus abriu todas as portas. Ou às vezes, cara, a gente batia, a porta não abria, eu entendia. Não, calma aí, Deus fechou a porta, beleza, está ótimo. Entendemos e vamos seguir a nossa vida. Prático, né? Ponto. Decidimos, botamos, fomos. E eu queria hoje, né, orar realmente. Eu sei que ninguém sai emocionado com essa palavra, né? Não se sinta uma múmia paralítica, mas eu me senti uma múmia paralítica. Mas eu creio que fez muita diferença na minha vida. E eu sei que pode fazer na sua também, né? Porque, como eu falei antes, a nossa vida é tomar decisão. O tempo todo a gente decide obedecer ou desobedecer, né? O tempo todo a gente decide ir por um caminho ou para o outro. E quando a gente entende que o Senhor está conosco na direção, a gente pode tomar decisões mais seguras. E ainda que a gente erre, o Senhor está conosco quando a gente coloca diante dEle. Isso é lindo. E ainda que a gente erre, a bondade e a misericórdia vai nos perseguir, vai nos cercar, vai impedir que a gente caia nos abismos. Muitas vezes, claro, a gente vai ter que aprender, a gente vai errar. Mas eu vejo isso em tudo. Sabe, no ministério, aqui pregando. Às vezes a gente vai orar para alguém. Às vezes eu estou aqui, eu sinto de orar por alguém, mas vou falar o quê? Só vai e ora. E às vezes você fica esperando, não, vou esperar Deus me falar o que Ele quer falar com aquela pessoa, que se Ele falar alguma coisa eu vou lá e falo. Ele não vai falar, porque se você sentir o ímpeto de ir, vai e ora. Aí quando você ora, muitas vezes, Deus vai te mostrar alguma coisa. Se não te mostrou nada, você abençoa aquela pessoa, olha que benção. Você não precisa ter grande revelação para orar por alguém. Você pode abençoar aquela pessoa, porque o Senhor já te confiou essa autoridade. E isso em tudo. Se a gente começa a corresponder aos pequenos ímpetos, né? Às pequenas impressões que o Senhor coloca no nosso coração, a gente vai reconhecendo Ele nos caminhos. A gente vai entendendo como Ele fala e como Ele faz. E algo que talvez seja muito
místico na nossa cabeça, começa a ficar simples. Isso é um caminhar, isso é intimidade. A gente começa a reconhecer, entender, poxa, acho que Deus está querendo falar com aquela pessoa, acho que Deus quer abençoar aquela pessoa, acho que Deus quer ajudar aquela pessoa com isso ou com aquilo. Você começa a reconhecer. Você está orando e começa a vir uma pessoa na sua cabeça, pô, não é da sua cabeça. Você está orando e vem a pessoa na sua cabeça, ora por aquela pessoa. Depois manda uma ligação, liga, né? E aí, tá tudo bem? Como é que você está? Você está orando por alguém, veio aí o pensamento do pai da pessoa na sua cabeça. Pergunta, tá tudo bem com seu pai? Poxa, meu pai está passando isso e aquilo. Ah, então tá, então vamos orar, porque, poxa, eu senti aqui. É simples, gente. Nem toda hora você vai ver o pai da pessoa num filme, vivendo alguma coisa. Às vezes é simples. Tem pessoas que, né, que manifestam mais esses dons. Estou dando um exemplo aqui, mas em tudo na nossa vida. O caminhar com o Senhor é simples. E hoje eu queria que você se colocasse de pé, já estamos encerrando realmente, por favor. Se alguém puder apagar as luzes. Eu queria que você no seu lugar mesmo, eu queria orar por você. Como eu falei, né? Parece uma palavra simples, prática, simplesmente um conselho. Mas a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, não são humanas. Existem sofismas, né? O que é sofisma? Um engano, um pensamento errado, uma fortaleza que foi criada aqui na nossa mente, pela nossa criação, por aquilo que a gente aprendeu, que muitas vezes nos impedem a viver aquilo que Deus tem. Essa palavra específica, né, que eu recebi, era justamente para derrubar um sofisma. Era justamente isso, olha, você está entendendo de uma maneira errada como Deus faz. E às vezes a gente entende um pouquinho errado. Não é que é errado, é limitado, é além. Não é que é errado a gente confiar em Deus acima de tudo, é isso. Mas Deus está falando, olha, existe um lugar mais profundo, existe um lugar de maturidade, onde eu quero levar você, onde eu quero levar vocês, para que vocês possam frutificar em todo o tempo. E esse lugar é um lugar de confiança, onde você pode caminhar, sem olhar para o chão, olha para cima, Deus é com você. Não importa o que você já fez, não importa o que você já errou. Se você hoje falar, Senhor, eu quero, eu não vou mais confiar no meu entendimento, mas vou confiar em você. O Senhor vai te direcionar. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou orar aqui antes. Você aí no seu lugar mesmo. Amém, Senhor. Oh, Pai. Vem sobre cada um aqui, Senhor. Vem sobre a minha vida, Senhor. Senhor, faz aquilo que a gente não pode fazer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. As nossas armas não são humanas, não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todos os sofismas, as fortalezas da mente, Senhor. Senhor, aquilo que a gente já pré-determinou, como o Senhor faz, se é assim, se é assado, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a gente não sabe da onde vem o vento, Senhor. Senhor, a gente não precisa entender tudo, mas a gente precisa confiar no Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja aqui libertação da mente, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu dou uma palavra de libertação, de cura para cada um de nós aqui, Senhor. Que seja um novo tempo, Senhor. Um tempo de amadurecimento, de reconhecer a Tua voz, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Senhor. Senhor, e o Senhor endireitará as nossas veredas, Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que endireita, Senhor, mas nós entregamos a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a caminhar, Senhor. Senhor, como é frustrante a gente caminhar e estar sempre no mesmo lugar, não ver fruto, não ver mudança, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um tempo de mudança, Senhor. Um tempo de transformação, um tempo de frutificação, Senhor.
Senhor, andar com o Senhor é andar em novidade de vida, Senhor. Que cada um aqui possa experimentar essa novidade de vida a cada dia, uma experiência nova, a cada dia, Senhor, reconhecendo a Tua voz, a cada dia avançando em uma área, Senhor. Tira-nos, Senhor, dessa paralisia, Senhor, e nos coloca em movimento, Senhor, porque o Teu reino é um reino de movimento, Senhor, de ação, de transformação, Senhor. Senhor, conta comigo e com você. A palavra diz que nós somos coparticipantes da obra do Senhor. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele confia em mim, Ele confia em você. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que haja um novo ânimo. Que haja um novo ânimo, Senhor, para a gente caminhar com o Senhor, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Um tempo de ouvir a Tua voz. Isso que o Senhor tem falado nesses dias, Senhor, que é um tempo de cada um ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, traz novas experiências, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus vai adiante de você, meu querido. Deus vai adiante de você. E as portas que estão fechadas, diz o texto, que Ele vai despedaçar, que Ele vai quebrar os ferrolhos de ferro, as trancas, aquilo que te prende, vai cair por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, um tempo de libertação sobre cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. I will live for the moments when I'm still in your presence, where all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Se você sente que você precisa hoje de um toque do céu, de um toque diferente do Senhor, um toque de esperança, de expectativa, se você tem decisões a ser tomadas e assim como foi pregado, às vezes você se sente nessa dificuldade de entender, de compreender a voz do Senhor, quero te convidar a vir aqui na frente agora. A gente vai orar para que o Senhor te ilumine o caminho, te dê força para continuar, te dê direção. Não tenha medo, que esse toque do céu possa encher o teu coração e a voz do Senhor possa ser clara dentro do seu interior. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, you're the fire in my bones. There is no hesitation in your love and affection, is the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be
orar e abrir o coração, como foi pregado aqui, abrir o coração para que o Senhor tenha liberdade, para que Ele corrija os nossos passos. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart. Eu abro meu coração para Ti, Senhor. Faz o sol que só o Senhor pode fazer. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. So I open up my heart. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way em mim. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer. O que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer. O que só tu podes fazer. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. E uma dessas coisas é quebrantar o nosso coração. É abrir a nossa mente para receber aquilo que Ele tem. É quebrar o nosso jugo. É quebrar as cadeias. É tirar todo impedimento. Isso Ele pode fazer. Senhor, vem, Pai. Abrimos nosso coração para Ti, Senhor. Para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. O milagre que só o Senhor tem poder para fazer, Senhor. Quebra, Senhor, todo jugo. Quebra toda cadeia, Senhor. Tira, Senhor, toda prisão da nossa mente, Senhor. Toda incapacidade que o nosso coração pensa, que a nossa mente cogita, Senhor. Destrói hoje, Senhor, com o Teu amor, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Senhor. E nos leva a viver, a andar no sobrenatural, Senhor. Andar segundo a Tua vontade, Senhor. A caminhar segundo a esperança que temos em Ti, Senhor. Segundo a confiança que o Senhor